E aí, pessoal, chegou a hora de encarar aquele tema que, vamos combinar, tira o sono de muita gente na véspera da prova, prescrição penal. Mas ó, sem pânico, a ideia aqui é justamente desmistificar esse assunto de uma vez por todas. Vai ser um guia rápido, direto ao ponto, para gabaritar qualquer questão sobre isso. Combinado? Então, esse aqui é o nosso roteiro, o nosso mapa. A gente vai começar entendendo o que é o tal cronômetro da pena. Depois vamos ver os dois tipos principais, aprender a calcular os prazos e, claro, as reduções. Aí, vamos entender o que pausa e o que zera esse relógio, para então resolvermos juntos uma questão de prova. E no final, aquelas dicas de ouro, né? Vamos lá! Muito bem, vamos ser práticos. Essa aqui é a nossa missão de hoje. Tudo que a gente vai conversar a partir de agora para resolver essa questão. Podem acreditar, no final a resposta vai parecer até fácil. Então, foco total aqui. Primeiro de tudo, o básico. O que raios é prescrição? Pensa assim, é como um cronômetro. O Estado tem um tempo certinho para agir. Se esse tempo acabar, ele perde a vez. Simples. É a regra do jogo. E aqui está a definição mais técnica para a gente fixar. É a perda do direito do Estado. Seja o direito de punir, que é a pretensão punitiva, ou o direito de executar uma pena que já foi dada, a pretensão executória. E por que ele perde esse direito? Simplesmente porque o tempo passou. O detalhe crucial é esse: o tempo corre contra o Estado. Beleza. Agora, a primeira grande divisão que a gente precisa ter na cabeça. Esse cronômetro ele funciona de duas maneiras dependendo do momento do processo. Vamos entender a diferença, que na verdade é bem clara. A diferença toda está em um único marco: o trânsito em julgado final. Tudo o que acontece antes dele, a gente está falando de prescrição da pretensão punitiva, a PPP. O Estado pode perder o direito de punir. Agora, se a condenação já é definitiva, já transitou em julgado, aí a gente fala da prescrição da pretensão executória, a PPE. Aqui, o Estado perde o direito de executar a pena. Simples assim. Certo, agora vamos para o cálculo, para a parte que a gente bota a mão na massa. Para resolver qualquer questão, a gente precisa ter dois artigos do Código Penal no bolso. O 109, que tem a tabela de prazos, e o 115, que eu chamo de regra de ouro porque, nossa, ele pode mudar completamente o jogo. Olha aí a famosa tabela do artigo 109. A lógica é direta. Quanto maior a pena, maior o prazo prescricional. Faz sentido, né? Crimes mais graves, mais tempo para o Estado agir. Para nossa questão, a pena foi de 2 anos. Então a gente olha ali na terceira linha. Achamos o prazo base é de 4 anos. Anota esse número aí. Mas e se eu dissesse que a gente pode pegar aquele prazo de 4 anos e cortar ele no meio? É isso mesmo. Essa fração, 1/2, é talvez a regra mais importante e com certeza uma das mais cobradas em prova sobre prescrição. E aqui está o motivo. O artigo 115 é o pulo do gato. O prazo cai pela metade se o réu tinha menos de 21 anos na data do fato ou se ele tinha mais de 70 anos na data da sentença. Muita, mas muita atenção nesses dois momentos, pessoal. Menor de 21 no fato, maior de 70 na sentença. Isso derruba muita gente na prova. Ok, então a gente já tem o prazo. Mas esse relógio não fica correndo sem parar loucamente. Existem coisas que acontecem no processo que pausam o tempo e, mais importante ainda, coisas que zeram o cronômetro, voltam para a estaca zero. Essas são as causas que zeram a interruptivas. Pensa que cada uma delas é um botão de reset. Aconteceu uma delas, o cronômetro para, volta para o zero e a contagem começa de novo. Para as provas, os 3 mais importantes são recebimento da denúncia, publicação da sentença e publicação do acórdão condenatório. Grave bem esses. E aqui a gente tem as causas que só pausam, as suspensivas. Aqui o relógio só dá uma paradinha. O tempo que já passou não se perde, tá? Quando a causa da suspensão acaba, o cronômetro volta a correr de onde parou. Parece um detalhe, mas é uma diferença fundamental. E agora chegou o momento da verdade. Vamos pegar todas essas peças que a gente juntou até aqui e montar o quebra-cabeça. Resolver de uma vez por todas a nossa questão guia. Vamos relembrar os dados que importam. Pena, 2 anos. Idade do réu, no fato, 20 anos. E as duas datas que são os nossos marcos que zeram o relógio, recebimento da denúncia e publicação da sentença. Com isso em mãos, vamos para o cálculo. Acompanhe o raciocínio. Passo 1, a pena é de 2 anos. Passo 2, lá na tabela do artigo 109, para a pena de 2 anos, o prazo base é de 4 anos. Passo 3, a nossa regra de ouro. O réu tinha 20 anos, ou seja, menos de 21. Então a gente aplica o 115.
E passo 4, 4 anos dividido por 2, o prazo efetivo é de apenas 2 anos. Certo, o Estado tinha 2 anos. Agora a gente precisa ver quanto tempo realmente passou entre um reset do cronômetro e o outro. A contagem começou em março de 2018 e parou em maio de 2021. Fazendo a conta, isso dá 3 anos e 2 meses. E agora é só comparar. O tempo que passou, 3 anos e 2 meses, é maior do que o tempo que o Estado tinha, que era de 2 anos. A conta não fecha para o Estado, né? Conclusão? Sim, o crime está prescrito. O Estado perdeu o direito de punir nesse caso. Questão resolvida. Missão cumprida. Mas antes da gente fechar, vamos repassar uns bizus, umas dicas rápidas, que na hora da prova fazem toda a diferença. É o detalhe que separa quem passa de quem fica para trás. Anota aí, se a acusação não recorreu, o cálculo é sempre com a pena que foi dada na sentença, a pena concreta. Outra coisa, o STF já bateu o martelo que acórdão que só confirma a condenação também interrompe. 0 prazo. O réu menor de 21 é um coringa, não esquece, reduz tudo pela metade. E a maioria das questões de prova foca exatamente nisso, no tempo entre a denúncia e a sentença. E, por favor, não caiam na pegadinha da prescrição virtual, ela não é aceita. E para fechar, um ponto que gera muita confusão. Tem gente que ainda acha que a prescrição retroativa acabou. Não, ela não acabou. O que a lei mudou foi que não se pode mais contar o tempo antes do recebimento da denúncia. Mas entre a denúncia e a sentença, ela continua vivíssima e plenamente aplicável, como a gente acabou de ver no nosso exemplo. Com esse guia, a gente vê que a prescrição penal deixa de ser um bicho de 7 cabeças e vira uma ferramenta, uma regra do jogo que pode ser dominada. Agora a pergunta final é: tudo pronto para encarar qualquer questão sobre o cronômetro da pena? Acredito que sim. Bons estudos!